Esta é sua última chance, humano. Faça isso agora ou nunca, declarou a tímida garota alienígena com uma determinação inabalável. A iluminação branca e intensa da remota estação de fronteira galáctica criava sombras nítidas que dançavam pelo espaço de trabalho revestido de aço, amplificando a tensão no ar. Henry Riddler ajustou meticulosamente as configurações do scanner de alinhamento quântico, seus braços musculosos se flexionando sob as mangas curtas de seu traje tático cinza e branco. O isolamento do espaço profundo sem dúvida deixou sua marca nele, moldando não apenas seu físico, mas também sua determinação. Seu cabelo castanho estava um pouco bagunçado, e sua barba por fazer já havia ultrapassado há muito o comprimento aceitável. Você está fazendo isso errado novamente, veio uma voz melodiosa de trás dele. Ao se virar, ele encontrou sua parceira, a Tenente Hyla, olhando para ele com seus cativantes olhos prateados. Sua pele verde brilhava sob as luzes intensas, enquanto seu cabelo escuro e esmeralda caía sobre os ombros em suaves ondas. O macacão preto que ela usava se ajustava ao seu corpo atlético, deixando pouco para a imaginação e acentuando cada curva. À medida que ela se aproximava, esclareceu a sequência de calibração. Você ainda está usando os antigos protocolos imperiais, ela apontou. Henry grunhiu em resposta, lutando para manter o contato visual com ela. É apenas um hábito, ele admitiu. Depois de 3 anos fazendo as coisas de uma maneira, é difícil mudar da noite para o dia. Os humanos, ela comentou com um olhar brincalhão, são tão resistentes à mudança. Ao estender o braço para tocar a interface holográfica, seu braço roçou contra o peito dele, enviando uma descarga através dele que não tinha nada a ver com eletricidade estática. Enquanto ela falava sobre mudança, sua voz adquiriu um tom sedutor. Eu tenho pensado. Isso é um passatempo perigoso. Ele interveio com um sorriso brincalhão, provocando mais uma revirada de olhos dela. Estamos dançando em torno disso há meses, ela disse, virando-se para encará-lo completamente. O quadril dela pressionava contra a mesa de aço frio enquanto ela cruzava os braços sob o peito. O ar estava denso com flerte e uma tensão não dita não finja que você também não percebeu. Henry engoliu em seco, ciente de que ele também havia sentido isso. Você teria que ser completamente alheio para não sentir a tensão elétrica que surgiu entre eles durante seus longos turnos juntos. No entanto, havia regras e protocolos a considerar. Ela, não podemos, ela desafiou, afastando-se da mesa. Não podemos reconhecer que somos ambos adultos? Não podemos admitir que há uma atração inegável entre nós? Ela deu um passo mais perto, e ele sentiu um leve aroma da especiaria exótica de seu perfume, intoxicante e sedutor. Por que não podemos fazer algo a respeito? Henry instintivamente deu um passo para trás, sua coluna pressionando-se contra o console atrás dele. As regulamentações não se aplicam aqui fora, ela concluiu, sua voz firme. Estamos na fronteira agora, Henry. As antigas regras não têm mais peso. Enquanto falava, ela levantou a mão, seu dedo deslizando suavemente ao longo da linha do queixo dele. E estou cansada de fingir. Ele segurou seu pulso delicadamente, seu toque firme, mas ao mesmo tempo carinhoso, mas não a afastou. Essa é uma ideia terrível. Ela provavelmente concordou com um sorriso travesso, mas eu nunca deixei isso me desanimar antes. Incluindo-se mais perto, os lábios dela quase tocaram a orelha dele. Esta é sua última chance, homem humano. Faça isso agora ou nunca. O tempo parecia ter parado enquanto Henry se encontrava em uma encruzilhada, dividido entre o dever e o desejo. Naquele momento fugaz, 2 caminhos distintos se desdobraram diante dele. Um era a rota profissional familiar e segura que ele sempre escolhera, enquanto o outro o chamava para o emocionante desconhecido que ela estava apresentando. A pegada dele em seu pulso relaxou. Droga. Com um rosnado de frustração, ele a puxou para um beijo apaixonado. À medida que o ciclo de amanhecer artificial começava a iluminar o quarto,
Henry despertou em sua cabine, sua mente ainda turvada com as vívidas memórias da noite anterior. Os lençóis padrão pareciam surpreendentemente quentes contra sua pele, e uma fragrância familiar e exótica pairava no ar. O cheiro de Hela. Ele virou a cabeça para vê-la apoiada em um dos cotovelos, seus hipnotizantes olhos prateados fixos nele, cativantes e intensos. Sua pele verde irradiava suavemente na luz tênue, enquanto seu cabelo escuro como esmeralda caía em uma deliciosa desordem. Ela havia pegado emprestada uma de suas camisas regulamentares que pendia solta em sua silhueta esguia. Vocês, humanos, são realmente fascinantes quando dormem, ela refletiu. Ela ponderou, traçando suavemente o dedo ao longo do peito dele. Ele parecia tão tranquilo, mas havia uma atenção inegável sobre ele. Sempre que ela se movia, ele se contorcia levemente, um reflexo aprimorado por anos de disciplina. Henry pegou a mão dela e a levou aos lábios, um sorriso suave brincando em seu rosto. É um risco profissional, ele disse. Anos de treinamento militar não desaparecem da noite para o dia. Não, ela respondeu com um sorriso sedutor, mas outras coisas definitivamente desapareceram. Ele gemeu com o tom sugestivo na voz dela. Você é impossível, ele murmurou. Isso não foi o que você disse na noite passada. Ela o provocou ainda mais, inclinando-se para plantar um beijo suave em seu ombro. Eu me lembro vividamente do momento em que um bip agudo cortou o ar, interrompendo qualquer que fosse a memória que ela estava prestes a compartilhar. Ambos congelaram. Sua atenção se voltou para o sistema de comunicação da estação, enquanto ele estalava ao ganhar vida. Tenente Riddler, Tenente Hala. A voz rouca do comandante Tax ressoou pela sala. Reportem-se ao meu escritório imediatamente. Henry sentiu seu estômago afundar. Poderia ser que os sistemas de segurança da estação tivessem gravado o encontro deles? Hala, já se levantando da cama, parecia compartilhar sua preocupação. Seria ingênuo pensar de outra forma. Com uma eficiência prática, ela pegou seu macacão de onde havia sido descuidadamente jogado na noite anterior. Henry não pôde deixar de se sentir cativado por sua graça fluida enquanto ela se vestia, lembrando-se de como essa mesma elegância havia se revelado em momentos muito mais íntimos. Pare de olhar e se vista, ela ordenou, embora seu sorriso suavizasse a diretiva, adicionando um charme brincalhão às suas palavras. Precisamos enfrentar isso diretamente. Algum arrependimento? Ele perguntou enquanto vestia seu traje tático. Hala parou na porta, com uma expressão contemplativa. Quanto à noite passada, nada disso, ela respondeu. Mas eu gostaria de ter verificado as gravações de segurança primeiro, acrescentou com um encolher de ombros. Talvez, mas eu nunca fui do tipo que joga pelo seguro. A jornada até o escritório do comandante Tax estava carregada de tensão, mas não era totalmente desconfortável. Enquanto caminhavam, seus dedos ocasionalmente se tocavam, gerando pequenas faíscas de eletricidade que percorriam o corpo de Henry. Cada toque trazia de volta memórias da noite anterior, uma noite em que as barreiras foram finalmente quebradas e a paixão foi libertada. Você sabe, Hala murmurou enquanto se aproximavam da porta do comandante. Pelos padrões de Verdane, o que fizemos foi praticamente comportado. Henry quase tropeçou. Conservador? Ela levantou uma sobrancelha com um sorriso maroto. Ah, meu povo abraça um espírito muito mais aventureiro. Talvez eu te mostre isso algum dia, antes que ele pudesse organizar seus pensamentos e responder de uma forma que não o fizesse parecer um adolescente apaixonado. Ele se viu momentaneamente sem palavras. A porta deslizou para abrir com um sibilo pneumático, revelando o comandante Tax sentado atrás de sua mesa. Seus 4 olhos estavam intensamente focados em uma tela holográfica, e enquanto ele gesticulava para que entrassem, a luz refletia em seu exoesqueleto cristalino, criando um efeito hipnotizante. Sente-se, ele ordenou. Eles obedeceram, mantendo uma distância profissional entre suas cadeiras, embora um desejo não verbalizado de se alcançarem pairasse no ar. Presumo que você saiba por que está aqui. Com isso, Tax começou a desativar o holograma.
Sir Henry começou a relatar os eventos da noite passada. Na noite passada, Tax interveio. Nossos sistemas de segurança detectaram uma tentativa de acesso não autorizado ao scanner de alinhamento quântico. Depois disso, eles registraram várias outras atividades suspeitas. Hala endireitou-se na cadeira, sua expressão resoluta. Comandante, se me permite. Mas antes que ela pudesse terminar, Tax interrompeu de forma brusca. Você não pode, tenente. Ele continuou, sua voz carregada de frustração. Você tem ideia de quantas regulamentações os dois de vocês violaram? Só a papelada vai levar ciclos para ser processada. Henry sentiu seu coração afundar com o peso das palavras de Tax. Essa situação tinha o potencial de comprometer as carreiras de ambos. No entanto, Tax persistiu em sua mudança de tom, considerando seus excepcionais registros de serviço e as circunstâncias incomuns que cercam sua designação. Estou preparado para mostrar um grau de flexibilidade. Tanto Henry quanto Hala sentaram-se em silêncio, mal se atrevendo a respirar. Vocês dois irão preencher os formulários necessários de divulgação de relacionamento, ele instruiu. Durante o horário de trabalho, vocês devem manter os mais altos padrões de profissionalismo, ele acrescentou, talvez com um leve sorriso. Era difícil ler seus traços cristalinos. Você fez uma anotação mental para garantir que os futuros encontros ocorressem em seus aposentos privados, com as câmeras de segurança devidamente desativadas. Sir Henry mal podia acreditar no que estava ouvindo. Demitido, disse Tax, reativando sua tela holográfica. E o tenente Riddler? Sim, senhor. Riddler respondeu em posição de sentido. Tax continuou. Sua abordagem para recalibrar o scanner quântico não estava exatamente certa. A tenente Hala poderá guiá-lo pelos protocolos atualizados. Recomendo que você faça isso durante o horário de expediente. Eles conseguiram manter a calma até chegarem à segurança de seu quartel, onde Hala de repente explodiu em risadas. Seu rosto, ela exclamou entre risadinhas. Você parecia que estava prestes a enfrentar uma execução. Ele não pôde deixar de sorrir, apesar de sua resposta resmungada. Bem, me desculpe por levar nossas carreiras a sério. Ela o empurrou contra a parede, seus corpos pressionados um contra o outro. Eu levo certas coisas muito a sério. Ela sussurrou, sua voz baixa e sedutora. Por exemplo, eu estou bastante séria sobre compartilhar aquelas tradições Verdane que mencionei. Henry engoliu em seco, a tensão era palpável no ar. Era durante suas horas de folga, é claro. É claro, ela respondeu, seus olhos prateados brilhando com travessura. Agora vamos falar sobre aqueles protocolos de scanner. 2 semanas se passaram desde o encontro com o comandante Tax, e agora Henry e Hala se encontravam na sala de briefing, prontos para enfrentar os desafios que estavam por vir. Seu comportamento profissional ocultava os olhares íntimos trocados durante o café da manhã em seus aposentos. A tela holográfica iluminava um planeta árido e varrido pelo vento conhecido como RX-792. Uma equipe de pesquisa composta por 7 cientistas ficou sem comunicação, explicou o comandante Tax, sua forma cristalina refratando a luz da sala em uma dança hipnotizante. A transmissão final deles revelou que haviam se deparado com algo realmente significativo pouco antes da comunicação ser abruptamente cortada. Que tipo de significativo? Henry perguntou, observando a sutil tensão na postura de Hala. Desconhecido, ela respondeu. No entanto, o Conselho Galáctico de Ciência considerou a recuperação deles uma prioridade máxima. Os 4 olhos de Tax piscaram em uma sequência rítmica. O acampamento deles estava situado em uma região notória por suas ferozes formas de vida indígenas. Hala se aproximou do holograma, seus dedos traçando graciosamente os contornos de sua projeção. Essas leituras indicam uma concentração incomumente alta de predadores na área. Isso mesmo, tenente, ele afirmou, e é por isso que estou enviando minha melhor equipe. As feições cristalinas de Tax se transformaram em uma expressão de aprovação, uma sutil expressão que Henry havia aprendido a reconhecer e apreciar.
Vocês dois demonstraram uma compatibilidade extraordinária na área. Henry notou o sorriso sutil de Hala em relação à escolha de palavras do comandante. A conexão deles havia se tornado uma espécie de segredo aberto na estação, embora mantivessem um rigoroso senso de profissionalismo durante as horas de trabalho. Quando vamos embora? Henry perguntou, sua mente já acelerada com pensamentos sobre a missão à frente. 1 hora veio a resposta. A última transmissão da equipe de pesquisa havia sido às 18 horas, e o tempo era essencial. Enquanto se dirigiam ao arsenal para pegar seu equipamento, a mão de Hala acidentalmente roçou na dele, enviando uma descarga de eletricidade através dele. Preocupado com os predadores à espreita e ainda mais angustiado pelo silêncio misterioso que havia recaído sobre toda uma equipe de pesquisa, ele respondeu digitando seu código de acesso. Cientistas não simplesmente desaparecem sem uma razão. Como se estivesse lendo seus pensamentos, ela ronronou, pressionando-se contra ele enquanto entravam no arsenal deserto. Eu notei que você se afastou bem rápido esta manhã, disse Henry com um sorriso enquanto a puxava para mais perto. Alguém tinha que garantir que tivéssemos tempo para o café da manhã. Além disso, você é bastante distraente quando está dormindo. Só quando estou dormindo, ela respondeu, levantando uma sobrancelha, seus olhos prateados brilhando com travessura. Você sabe o quão distraente você pode ser. Ele rosnou, capturando seus lábios em um beijo apaixonado. Ela se derreteu no momento, respondendo com entusiasmo, mas eventualmente se afastou com um suspiro relutante. Lembre-se, eu tenho horas de trabalho para cumprir. Ela o lembrou, sua voz rouca com um desejo persistente. Ele limpou a garganta, concentrando-se na tarefa de escolher suas armas. Eles eram profissionais, movendo-se com uma eficiência que falava de incontáveis horas de prática. Enquanto checava seu equipamento, Henry se viu cativado pela forma como os movimentos de Hala espelhavam os seus. Era como se fossem duas partes de uma máquina bem lubrificada, perfeitamente sincronizadas em sua missão. Seja no calor da batalha, no campo ou durante momentos mais íntimos, eles cultivavam uma consciência quase sobrenatural um do outro. Você se lembra da nossa primeira missão juntos? Ela perguntou, ajustando seu traje tático com um toque de nostalgia. Você está se referindo àquela vez em que disse que os homens humanos eram muito frágeis para o trabalho na fronteira? Ela riu, o som ecoando pelas paredes do arsenal. E então, apesar das minhas dúvidas, você me carregou por 3 quilômetros com um tornozelo torcido, provando que eu estava completamente errado. A expressão dela suavizou, e naquele momento, eu entendi pela primeira vez que os humanos eram únicos. Único o suficiente para quebrar as regras por isso. Ele provocou de forma brincalhona. Único o suficiente para arriscar tudo por isso. Ela retrucou, seu tom se tornando sério. Eu nunca pensei que você realmente aceitaria meu desafio naquela noite. Ele admitiu suavemente, puxando-a mais perto mais uma vez. Acabou se revelando a melhor decisão que eu já tomei, apesar de toda a papelada envolvida. Assim que estavam perdidos em seu momento, o sistema de alerta do navio soou, anunciando o horário de partida e quebrando o feitiço. Eles se separaram com um sentimento de relutância, cada um finalizando suas últimas verificações de equipamento. Ao subirem a bordo de sua nave de assalto, Henry não pôde deixar de notar que Hala parecia incomumente pensativa. Penny por seus pensamentos, ele perguntou quebrando o silêncio. Eu estava refletindo sobre as tradições Verdani. Ela respondeu, se acomodando no assento do piloto. Meu povo tem uma crença profunda de que enfrentar o perigo juntos forja laços que nada mais pode replicar. É isso que está por trás do seu novo entusiasmo? Ele perguntou enquanto se acomodava no assento do copiloto. Ela respondeu com um sorriso sedutor, insinuando a emoção de suas experiências compartilhadas. Talvez seja apenas o fato de que eu gosto de ver você tentar acompanhar uma mulher Verdani. Não ouvi nenhuma reclamação, ele respondeu, iniciando a sequência de lançamento. Nenhuma mesmo, ela concordou, sua voz caindo naquele tom cativante que nunca deixava de provocar arrepios. Embora eu tenha algumas sugestões para quando voltarmos,
Os motores da nave espacial rugiram, seu som estrondoso abafando suas palavras. À medida que atravessavam a atmosfera artificial da estação, Henry não pôde deixar de estudar o perfil de Hala. As últimas 2 semanas tinham sido nada menos que extraordinárias, com cada dia revelando novas camadas de descoberta sobre um ao outro. No entanto, no fundo, ele sentia que essa missão desafiaria o relacionamento deles de maneiras que nunca haviam antecipado. Pare de pensar demais, Hala advertiu, com seu foco inabalável nos controles. Vamos localizar os cientistas, enfrentar os perigos que surgirem e voltar a tempo para que eu possa compartilhar aquela tradição Verdane que mencionei esta manhã. Aquele sobre gravidade zero? Ele perguntou inocentemente. Isso é para alunos avançados. Ela riu. Você ainda está dominando o básico. Sou um aprendiz rápido, ele respondeu confiantemente. Sim, posso ver isso. Ela concordou, seus olhos prateados se fixando nos dele com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Absolutamente. Você está. Os céus carmesins de RX-792 brilhavam com a energia das tempestades elétricas enquanto Henry e Hala guiavam os cientistas resgatados pelos perigosos canyons do planeta. Eles haviam encontrado a equipe de pesquisa reunida em seu acampamento parcialmente destruído, abalados, mas muito vivos. A missão tomou um rumo repentino para pior, quando uma perturbação atmosférica inesperada danificou sua nave de extração. A equipe de backup não chegará até nós por pelo menos 48 horas, anunciou Henry, olhando para seu display tático com a testa franzida. Devemos buscar abrigo antes do anoitecer. O Dr. Wren, nosso cientista principal, gesticulou em direção a uma fenda estreita na parede do canyon. Nossos levantamentos preliminares indicaram uma rede de cavernas naquela direção. Essas cavernas devem nos oferecer proteção suficiente contra os elementos e a fauna local. Os olhos prateados de Hala se estreitaram enquanto ela observava o terreno acidentado à sua frente. Os predadores se tornariam mais ativos assim que a escuridão caísse, e o tempo era essencial. Eles já haviam cruzado caminhos com vários dos infames carnívoros do planeta. Bestas massivas de 6 membros equipadas com uma armadura natural e uma inteligência inquietante que tornava suas estratégias de caça ainda mais perigosas. Eles precisavam se mover rapidamente. Henry nunca havia encontrado nada parecido antes, mas a excepcional habilidade de tiro de Hala mantinha as ameaças a uma distância segura. Enquanto conduziam o cientista em direção às cavernas, Henry se viu cativado pela presença imponente de Hala. Seus movimentos eram fluidos e precisos, um testemunho de sua habilidade enquanto ela assumia a liderança com uma confiança inabalável. Mesmo diante do perigo, ela se movia com uma graça encantadora que o mantinha hipnotizado. Você está olhando de novo, tenente, ela respondeu, um sorriso provocador tingindo sua voz. Apenas admirando sua destreza tática, ele respondeu com suavidade, ganhando alguns olhares cúmplices dos cientistas próximos. É assim que os humanos estão chamando isso hoje em dia? Dr. Wren perguntou, com um surpreendente toque de humor na voz, considerando que ele estava preso em um ambiente tão hostil. Eles chegaram às cavernas exatamente quando a primeira das 3 luas começou a surgir no céu. A entrada era estreita o suficiente para ser facilmente defendida, levando a uma vasta câmara que se ramificava em várias cavernas menores. Perfeito, declarou Hala, já começando a instalar os sensores de perímetro. Podemos garantir nossa posição aqui. Os cientistas rapidamente se instalaram. Sua fadiga era inegável. Henry assumiu o comando, organizando-os em turnos, enquanto Hala começou a trabalhar na configuração dos equipamentos restantes, para criar um campo de barreira improvisado na entrada da caverna. À medida que a noite descia, os chamados sinistros dos predadores do planeta reverberavam pelos cânions. Henry descobriu Hala aconchegada em uma das cavernas menores, realizando diligentemente diagnósticos em seu equipamento de comunicação. Alguma sorte em conseguir contato com a estação? Ele perguntou com uma esperança tremulando em sua voz. Ele se acomodou ao lado dela, uma ponta de preocupação em sua voz.
Ela balançou a cabeça, seu cabelo esmeralda brilhando na luz de suas lanternas portáteis. As tempestades estão se intensificando. Estamos completamente isolados até que elas passem. Ele riu suavemente, tentando aliviar o clima. Assim como no nosso primeiro encontro, ele disse, relembrando a vez em que se encontraram presos em um poço de manutenção durante uma falha de energia em toda a estação. Isso não foi um encontro, ela corrigiu colocando seu equipamento de lado. Isso foi reconhecimento. É assim que Verdane chamava? Ela se virou para encará-lo, sua expressão mudando para uma de seriedade. Meu povo tem um ditado. A verdade emerge na escuridão. Quando deixamos de lado nossas pretensões e somos obrigados a depender um do outro completamente, ela fez uma pausa, sua mão se estendendo em direção a dele na suave luz do ambiente pouco iluminado. Acho que entendo, disse Henry suavemente. Como agora? Exatamente, ela respondeu, aproximando-se. Embora eu sinceramente espere que você não pretenda abordar esta situação da mesma maneira que fez com o incidente do poço de manutenção, não posso deixar de lembrar como tudo se desenrolou. Se não me engano, foi você quem foi pego de surpresa por um rugido distante, seguido pela ativação alarmante de seus sensores de perímetro. Eles se levantaram instantaneamente, armas em punho, mas o campo de barreira se manteve firme. Hala notou as sombras se movendo logo além da entrada da caverna, percebendo que estavam sondando as defesas. Ela sentiu que pela manhã, suas táticas se tornariam mais agressivas. Talvez devêssemos aproveitar um momento para descansar enquanto ainda temos a chance, propôs Henry. No entanto, descansar era a última coisa em sua mente, especialmente com Hala tão perto naquele espaço apertado. Era como se ela pudesse sentir seus pensamentos, assim como vinha fazendo com mais frequência ultimamente. Com toda essa adrenalina correndo por nós, a voz dela assumiu aquele tom sedutor que sempre tinha um efeito profundo sobre ele. Posso pensar em maneiras melhores de passar o tempo, ela disse, suas palavras transbordando de intriga. Os cientistas estão na câmara principal, bem longe do alcance do ouvido, ela continuou, pressionando-se contra ele. E eu estive ansiosa para explorar outra tradição Verdane, para sobreviver a situações perigosas. Hala traçou suavemente padrões no peito de Henry, seus dedos dançando sobre a pele dele, enquanto ele permanecia vigilante, com um ouvido atento aos sons do lado de fora do abrigo deles. Você ainda está notavelmente alerta depois de tudo que passamos, ela comentou, com um tom de satisfação na voz. É um risco da profissão. Ele respondeu puxando-a para mais perto, sua conexão se aprofundando em meio à incerteza que o cercava. Embora você certamente tenha feito o seu melhor para me cansar. Ela riu suavemente. Os humanos são incrivelmente resilientes. É uma das suas características mais atraentes. Apenas uma delas? Ele perguntou intrigado. Bem, ela continuou com um brilho brincalhão nos olhos. Há também a sua teimosia, a sua força inesperada e aquele jeito encantador que você fica vermelho quando eu... Outro rugido ecoou, mais perto desta vez, trazendo-os de volta à realidade de sua situação. Eles se vestiram apressadamente, garantindo que suas armas estivessem prontas antes de voltar à câmara principal para aliviar a guarda atual. Enquanto estavam de guarda lado a lado, Hala quebrou o silêncio dizendo: estive pensando sobre o que vem a seguir, depois desta missão. Henry fez um esforço para soar casual, mesmo com seu coração acelerado. Na minha cultura, enfrentar o perigo juntos é visto como uma conexão profunda. O que vivemos nas últimas semanas, especialmente esta noite. Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Era mais do que mera atração física ou conveniência. Henry se virou para ela, compreendendo plenamente o significado de suas palavras. Para mim também, ela respondeu. Seus olhos prateados fixando-se nos dele, transbordando uma emoção que ele nunca havia encontrado em seu olhar antes. Enquanto voltamos para a estação, pode ser uma boa ideia conversar sobre a solidificação desse arranjo em algo mais permanente. Assim que ele estava prestes a responder, seus sensores de perímetro de repente se ativaram,
revelando múltiplos contatos em seus displays táticos. Os predadores haviam retornado com uma vingança, e desta vez, suas intenções estavam claras. Eles não estavam apenas sondando as defesas. O campo de barreira brilhava de forma ominosa, enquanto os predadores desferiam seu ataque meticulosamente coordenado. Henry nunca tinha testemunhado nada parecido antes. As bestas de 6 membros se moviam em perfeita harmonia, sondando metodicamente suas defesas em busca de quaisquer vulnerabilidades. Hala observava atentamente, sua arma apontada para a entrada da caverna. Ficou claro para ela que essas criaturas eram muito mais inteligentes do que os relatórios iniciais haviam indicado. O Dr. Wren surgiu de uma das cavernas mais profundas, seu rosto iluminado de empolgação, apesar do perigo iminente. Tenente Riddler, Tenente Hala, vocês precisam ver isso imediatamente. Ele insistiu. Descobrimos algo extraordinário. Henry hesitou por um momento, lançando um olhar cauteloso para o campo de barreira que estava começando a enfraquecer. Estamos um pouco ocupados no momento, doutor, disseram com urgência na voz. Isso poderia ser nossa salvação, insistiram os cientistas, com os olhos cheios de esperança. Era exatamente a razão pela qual nos encontramos presos aqui em primeiro lugar. Hala, sentindo o peso do momento, tomou uma decisão decisiva. Vá com eles, ela insistiu. Eu vou segurar a entrada. De jeito nenhum, Henry respondeu com determinação inabalável. Nós ficamos juntos. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, um testemunho de sua natureza sempre protetora. Certo, vamos ser rápidos. Com isso, eles seguiram atrás do Dr. Wren, aventurando-se mais fundo no labirinto de cavernas, os ecos dos ataques do predador gradualmente se afastando à distância. Os cientistas os guiaram para uma câmara que irradiava um suave brilho bioluminescente, criando uma atmosfera quase etérea. Nós nos deparamos com essas formações pouco antes de perdermos o contato, explicou o Dr. Wren, sua mão se movendo em direção às estruturas cristalinas que se projetavam das paredes da caverna, brilhando na luz fraca. Eles emitiram uma frequência que parecia afastar a vida selvagem local. Infelizmente, nosso equipamento não tinha a potência necessária para amplificar o sinal de forma eficaz. Enquanto Hala examinava meticulosamente os cristais, Henry se concentrava intensamente em estudar suas propriedades únicas. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. No entanto, nosso equipamento tático pode ser a chave, ela concluiu, sua mente acelerada enquanto fazia cálculos em seu dispositivo. Se conseguirmos aumentar o sinal, o Dr. Wren continuou. Talvez possamos estabelecer um perímetro de proteção grande o suficiente para... De repente, um estrondo ensurdecedor irrompeu da câmara principal, interrompendo-o, seguido pelo som inconfundível do campo de barreira desmoronando. Eles conseguiram. Um dos cientistas gritou com urgência na voz. Naquele instante, Henry e Hala entraram em ação, seus anos de parceria brilhando em uma sincronia perfeita. Eles correram em direção à câmara principal, chegando bem a tempo de testemunhar o primeiro predador rompendo a entrada. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. O que se seguiu foi um caos puro. As criaturas, agora em estreita proximidade, se moviam com uma velocidade surpreendente. Suas peles blindadas desviavam facilmente os disparos de armas padrão, deixando Henry com poucas opções. Em um momento de desespero, ele trocou para munição explosiva. As explosões concussivas finalmente começaram a ter impacto. Os cristais. O Dr. Wren gritou urgentemente. Nesse momento, a cauda de um predador varreu o ar, fazendo o cientista ser lançado para o outro lado da sala. Henry conseguiu pegá-lo bem antes que ele colidisse com a parede, mas o movimento repentino o deixou vulnerável. Ele sentiu um hálito ardente em seu pescoço e se virou para enfrentar sua morte iminente. A criatura recuou enquanto Hala disparava uma série de tiros em seu rosto a queima-roupa. Não é meu humano, ela rosnou, seus olhos prateados ardendo com uma feroz proteção. Enquanto isso,
Os predadores restantes aproveitaram a oportunidade, empurrando o grupo mais para as profundezas das cavernas. Eles estavam na cativante câmara de cristal, envoltos pelo brilho rítmico da bioluminescência. O Dr. Wren ofegou, com a mão pressionada contra seu lado ferido. Se conseguirmos conectar nosso equipamento tático aos cristais, ele começou, sua voz cheia de urgência. Henry compreendeu a implicação instantaneamente, uma centelha de esperança acendendo dentro dele. Ele começou a remover componentes de seu traje enquanto Hala fornecia um fogo de cobertura crucial. Os cristais reagiam ao seu toque, seu brilho intensificando-se a cada movimento. Acelera! Hala instou, sua arma clicando vazia. Sem hesitar, ela puxou sua pistola reserva, determinada a manter as criaturas afastadas. Henry trabalhava freneticamente, conectando células de energia e arreios de comunicação à formação cristalina. À medida que ele fazia isso, o brilho se intensificou, fazendo com que os predadores parassem em seu caminho. "Está funcionando, doutor", observou Wren, com a voz tingida de urgência. "Mas precisamos de mais energia." "Use a minha", disse Hala, já começando a remover componentes de seu traje tático. "Isso vai te deixar exposto", protestou Henry com a preocupação estampada no rosto. Ela se virou para ele, exibindo o sorriso feroz que havia conquistado seu coração. "Então você vai ter que me proteger, não vai?" A adição do equipamento dela gerou um poderoso ciclo de feedback, fazendo com que os cristais pulsassem com uma intensidade ofuscante. Em resposta, os predadores começaram a recuar, seu ataque antes coordenado vacilando à medida que a frequência amplificada sobrecarregava seus sentidos. Após o caos, enquanto cuidavam dos feridos e reforçavam suas defesas, Henry notou Hala inspecionando seu traje tático danificado. "Isso foi imprudente", ele disse suavemente. Ela respondeu com um sorriso brincalhão. "Diz o homem que pegou um cientista voador no calor da batalha." Apesar da provocação, havia um calor na voz dela que revelava seu afeto. "Estou falando sério. Você poderia ter sido morto", ela disse, virando-se para encará-lo com uma expressão intensa. "Você também poderia", ele respondeu, com a voz firme. "É isso que os parceiros fazem. Arriscam tudo um pelo outro." Como se quisesse enfatizar seu ponto, sua mão encontrou a dele. "Ah, é isso que os parceiros fazem", ela acrescentou, um toque de calor suavizando seu olhar. A palavra parceiros pairou no ar entre eles, carregada de significado. Na cultura Vicardani, representava muito mais do que um mero status de relacionamento. Simbolizava uma conexão para toda a vida, uma que transcendia até mesmo os laços do casamento. "Você tem certeza?" ele perguntou, compreendendo plenamente o peso do que ela estava propondo. "Seu povo?" ele perguntou, a curiosidade brilhando em seus olhos. "Meu povo acredita na força dos laços forjados na batalha", ela respondeu, sua voz firme, mas apaixonada. "Eles acreditam no poder de duas almas que se escolhem. Não importa os obstáculos que estejam em seu caminho." Enquanto falava, sua mão livre traçava suavemente a linha de sua mandíbula, enfatizando a conexão entre eles. Enquanto eu observava aquela criatura prestes a te atacar, uma profunda realização me invadiu. Não era apenas que eu te desejava como minha parceira ou minha amante. Eu te desejava como minha companheira. Justo quando eu estava prestes a expressar meus sentimentos, Dr. Wren limpou a garganta atrás de nós, interrompendo o momento. Por mais cativante que seja o seu cortejo, acredito que descobri outra revelação intrigante sobre esses cristais. Essa revelação pode esclarecer por que pares humanos de Vardani são tão incomuns e o que os diferencia. Assim que a equipe de backup chegou, os 3 sóis de RX-792 começaram a acender no céu. Suas naves desceram através das tempestades elétricas que estavam se dissipando, lançando um brilho sobrenatural sobre a paisagem. Henry e Halas estavam na entrada da caverna, com os olhos fixos na operação de resgate que se desenrolava. Enquanto isso, o Dr. Wren compartilhou animadamente suas descobertas inovadoras com a equipe de ciência que havia chegado junto com os reforços,
seu entusiasmo palpável na atmosfera carregada. Os cristais fazem mais do que simplesmente afastar predadores, exclamou o cientista, suas mãos se movendo de forma expressiva enquanto falava. Eles são, na verdade, reguladores biológicos antigos, deixados por uma civilização que compreendeu algo que estamos apenas começando a entender: a compatibilidade fundamental de várias espécies em toda a galáxia. O comandante Tax havia se juntado pessoalmente à equipe de apoio, sua forma cristalina brilhando ao captar a luz da manhã enquanto se dirigia a Henry e Hala. Seu relatório indicou uma descoberta significativa, ele começou. Sua voz firme e autoritária. Eu imagino que foi isso que levou o Conselho Galáctico de Ciência a designar esta missão como uma prioridade. Não exatamente, interveio o Dr. Wren. Estávamos completamente inconscientes da verdadeira natureza do cristal até que o Tenente Hitler e a Tenente Hala conectaram seus equipamentos a ele. A colaboração distinta deles parecia desbloquear propriedades que nunca havíamos observado antes. Henry sentiu as mãos de Hala entrelaçarem-se com as suas, seu toque acendendo uma faísca familiar que percorria seu corpo. O turbilhão de eventos nos últimos dias havia alterado tudo entre eles, remodelando seu relacionamento em algo que nenhum dos dois esperava. Explique, Tax ordenou, seus 4 olhos fixos em suas mãos entrelaçadas. Esses cristais parecem ser remanescentes de um antigo projeto de engenharia genética. Dr. Wren elaborou. Eles fazem mais do que apenas regular a biologia. Eles a otimizam, permitindo combinações que antes eram consideradas impossíveis. A raridade dos pares de veridonia humana vai além de meros fatores culturais ou físicos. Ela mergulha no reino da genética. Esses cristais agem como chaves, desbloqueando um potencial que sempre existiu dentro de nós. Halas deu um passo à frente, seus olhos prateados brilhando com percepção e compreensão. É por isso que senti uma atração inegável por Henry desde o início. Nossa conexão parecia sem esforço, quase destinada. Ele era, afinal, um médico. Wren concordou, observando que nosso tempo prolongado juntos na estação de fronteira, juntamente com a influência dos cristais aqui, transformou fundamentalmente os limites habituais que separam nossas espécies. Você não é apenas compatível. Vocês estão perfeitamente otimizados um para o outro. Henry levou um momento para absorver essa revelação, sua mente voltando àquela noite fatídica na estação, quando Hala ousadamente lançou seu desafio. Poderia ser que alguma tecnologia alienígena antiga estivesse direcionando seus caminhos mesmo naquela época? Esta descoberta inovadora tem o potencial de transformar as relações entre espécies, como evidenciado pelos fatos que reunimos. As implicações se estendem por longas distâncias, impactando a diplomacia, a colonização e até mesmo a pesquisa médica. No entanto, com todo o respeito, comandante, Hala interveio, seu tom firme, mas diplomático. Não somos meros sujeitos de teste. O que Henry e eu compartilhamos não é um subproduto da tecnologia alienígena. Na verdade, apenas iluminou o que já estava dentro de nós. Henry apertou a mão dela, um sorriso orgulhoso no rosto totalmente apoiando sua convicção. Embora os cristais possam ter aprimorado nossa biologia, as escolhas que fazemos são inteiramente nossas. O Dr. Wren acenou com entusiasmo. É exatamente isso, ele disse. A tecnologia não cria conexões. Ela simplesmente as desbloqueia onde o potencial sempre existiu. É como uma chave se encaixando em uma fechadura que estava destinada a ser aberta. Falando sobre escolhas, Hala disse, virando-se completamente para encarar Henry. Eu acredito que estávamos prestes a discutir algo significativo antes de sermos tão rudemente interrompidos por aqueles predadores em tecnologia alienígena antiga. À medida que ela se aproximava, Henry sentiu seu coração acelerar. Sua mão livre repousava suavemente em seu peito. Ao redor deles, equipes de resgate e cientistas estavam diligentemente realizando suas tarefas. No entanto, naquele momento, parecia que eles eram as únicas 2 pessoas no mundo. Os Veridani têm um ditado, ela continuou, sua voz suave, mas inconfundivelmente clara.
Quando as estrelas se alinham, apenas os tolos viram as costas para seu brilho. Não posso mais ignorar o que está bem na nossa frente, Henry. Eu quis dizer cada palavra quando disse que quero você como minha parceira. Mesmo sem a influência dos cristais, preciso ter certeza dos seus sentimentos. Ela exibiu aquele sorriso feroz e lindo que havia roubado seu coração pela primeira vez. Não foram os cristais que me fizeram me apaixonar por você, seu humano teimoso. Eles apenas me ajudaram a perceber por que eu já havia me apaixonado. O comandante Tax limpou a garganta, um lembrete sutil de que eles não estavam sozinhos naquele momento. Embora a cena fosse inegavelmente comovente, ele sabia que havia protocolos a seguir quando se tratava de uniões entre espécies. Havia papelada a ser preenchida, afinal. Com um tom de respeito, o comandante Henry interveio, com o olhar fixo e inabalável em Hala. Acredito que demonstramos que alguns protocolos simplesmente estão destinados a serem quebrados. Hala acrescentou, seus olhos prateados brilhando com travessura. Além disso, já enviamos os formulários de divulgação de relacionamento. Pense nisso como uma atualização. O Dr. Wren, que estava observando a interação deles com grande interesse, de repente se iluminou de empolgação. Isso é perfeito, ele exclamou. Temos a oportunidade de documentar o primeiro vínculo oficial de companheiro humano Veridani, formado sob a influência dos cristais de otimização. Os dados por si só seriam. O Dr. Henry o interrompeu com um tom firme. Embora valorizemos sua curiosidade científica, há certos assuntos que simplesmente não são destinados à documentação. Os cientistas sentiram uma onda de decepção passar por eles, mas acenaram com a cabeça em compreensão. O comandante Tax, no entanto, parecia estar lutando para suprimir o que inegavelmente se assemelhava à diversão. Muito bem, disse o comandante, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Suponho que esta missão já tenha dobrado regulamentos suficientes. Qual é um a mais? Eu espero plenamente que ambos estejam de volta ao trabalho quando retornarmos à estação. Claro, senhor. Eles responderam em uníssono, trocando um olhar que insinuava uma interpretação mais flexível do que estar de serviço poderia significar. Enquanto as equipes de resgate se ocupavam com os preparativos para a partida, Hala discretamente puxou Henry para um dos menores cavernas, buscando o refúgio dos olhares curiosos dos cientistas ansiosos. Com um suave ronronar, ela o pressionou contra a parede adornada com cristais cintilantes. Sobre aquela tradição Veridani que mencionei antes, ela começou, seus olhos brilhando com travessura. Você quer dizer a de gravidade zero? Ele perguntou, seu tom inocente e curioso. Ela soltou uma risada, o som ecoando de forma brincalhona nas paredes da caverna, preenchendo o ar com uma energia encantadora. Não, estou falando sobre aquele em que um vínculo de parceiro é selado em um lugar de poder. E eu diria que uma caverna cheia de cristais alienígenas antigos, que tem a capacidade de nos otimizar um para o outro, definitivamente se encaixa na descrição. E quanto àqueles protocolos que ele insinuou de forma brincalhona, mesmo enquanto suas mãos encontravam o caminho para os quadris dela. Protocolos? Ela levantou uma sobrancelha, com um toque de travessura na voz. Eu me lembro de alguém mencionar que alguns protocolos estão destinados a serem quebrados. 2 semanas após o retorno à estação, Henry e Hala estavam enfrentando os desafios de sua nova realidade, ajustando-se às reviravoltas inesperadas que a vida havia colocado em seu caminho. A cerimônia do vínculo de mate foi um evento intimista e lindo, misturando tradições humanas e Veridani de uma maneira que realmente celebrava sua parceria única. Agora, eles se encontravam compartilhando o mesmo espaço de vida, um privilégio concedido pelo comandante Tax, que parecia ter desenvolvido uma afinidade, pelo que ele se referia como seu arranjo sem precedentes. Henry acordou e encontrou Hala, já vestida com seu uniforme de serviço, profundamente concentrada em um tablet de dados. A visão dela sentada na beira da cama deles, iluminada pelo suave brilho do amanhecer artificial, fez seu coração disparar. Você está olhando de novo, ela disse, um sorriso brincalhão dançando em seus lábios sem que ela olhasse para cima. Não consigo evitar, ele respondeu, apoiando-se.
Há algo diferente em você ultimamente. Ela colocou o bloco de notas de lado e se virou para encará-lo. Sua expressão uma mistura de empolgação e incerteza. Tenho algo importante para compartilhar com você. Lembre-se de quando o Dr. Hen mencionou que os cristais otimizam nossa biologia. Henry podia sentir seu pulso acelerando ao pensar nisso. Bem, acontece que eles eram ainda mais eficazes do que qualquer um esperava. Ela pegou a mão dele e a colocou suavemente em seu abdômen. Vamos ter um filho. Naquele momento, o mundo ao redor deles parecia congelar. Disseram a eles que barreiras genéticas tornavam esse sonho impossível. No entanto, parecia que a palavra impossível não se aplicava mais a eles. Seus olhos prateados brilhavam com um turbilhão de emoções. Esta manhã, a equipe médica trouxe a incrível notícia. Estamos prestes a nos tornar os primeiros pais humanos, Veridani bem-sucedidos na história registrada. Dominado pela alegria e admiração, Henry a envolveu em um abraço apertado, incapaz de conter sua empolgação. Como você está se sentindo? Maravilhosa, aterrorizada e animada ao mesmo tempo. Ela riu suavemente. Os médicos estão absolutamente fascinados. Eles querem documentar cada pequeno detalhe. Mas deixei claro para eles que nosso filho não será um sujeito de pesquisa. Com certeza, Henry concordou totalmente de acordo. Seus instintos protetores já estão aflorando, e não posso deixar de pensar que isso pode explicar seu recente aumento na insaciabilidade. Ela deu um tapa brincalhão em seu braço, com um sorriso provocador no rosto. Afinal, as mulheres Veridani costumam sentir um desejo mais intenso durante os estágios iniciais da gravidez. É completamente natural, ele disse com um sorriso, puxando-a para mais perto. Eu não estava reclamando nem um pouco. Ela ronronou suavemente, montando em seu colo. Podemos estar de serviço em breve, mas ainda temos tempo. Além disso, é uma tradição para os parceiros Veridani celebrarem notícias como essa de forma adequada. Enquanto caminhavam em direção ao seu posto de trabalho, Henry não conseguia se livrar da sensação de que os olhares da tripulação estavam sobre eles. Os sussurros sobre o vínculo entre eles haviam se espalhado rapidamente pelas fileiras. Mas a revelação da gravidez, sem dúvida, levaria os rumores da estação a um nível completamente novo. Deixe-os falar, Hayley disse, lendo seus pensamentos com facilidade. Como havia se tornado tão habilidosa em fazer. Eles estão apenas com ciúmes de que os humanos em Veridani formam pares tão perfeitos. Perfeitos, né? Ele respondeu levantando uma sobrancelha. É por isso que você me atirou uma chave de boca ontem? Você mereceu, ela respondeu de forma brincalhona. Você reorganizou minha caixa de ferramentas. Eu a melhorei. Ele retrucou com um sorriso. Você desestabilizou meu caos, ela corrigiu, embora seu tom fosse caloroso e afetuoso. Mas suponho que terei que me acostumar com sua necessidade humana de ordem, especialmente com um pequeno a caminho. Ao chegarem na baía de manutenção, o mesmo lugar onde o relacionamento deles havia se transformado de parceiros em amantes, o ar estava carregado de nostalgia e promessas. A mesa de aço que uma vez foi o palco para o ousado desafio de Hayley ainda ocupava seu lugar no canto. No entanto, agora carregava o peso de memórias mais alegres. Você se lembra daquela noite? Ela perguntou, seus dedos traçando suavemente a borda da mesa. Quando finalmente me cansei de esperar que você tomasse a iniciativa, lembro que você era bem exigente. Ele provocou com um sorriso. Esta é sua última chance, humano masculino. Haja agora ou nunca. Não exatamente sutil, suponho. A sutileza é superestimada, ela declarou, puxando-o para mais perto. Além disso, funcionou ou não funcionou? Antes que ele pudesse responder, a voz do comandante Tax chiou pelo intercomunicador. Tenente Riddler, Tenente Hayley, apresentem-se no meu escritório imediatamente. Eles trocaram um olhar cúmplice, um reconhecimento silencioso da situação em questão. Você acha que ele já ouviu sobre o bebê? Henry perguntou, sua curiosidade despertada. Dada a rapidez com que as notícias se espalham nesta estação, era certamente possível. Ela endireitou seu uniforme, um sinal de sua prontidão. Você está preparado para enfrentar as consequências? Ele perguntou. Com você?
Sempre. Ela respondeu com confiança. Enquanto se dirigiam ao escritório de Tax, o ar estava carregado de especulações sobre como ele reagiria. Eles mal haviam chegado à sua porta quando ela se abriu, revelando não apenas o comandante, mas também o Dr. Wren e vários outros cientistas. Ah, o casal feliz! Dr. Wren exclamou com um sorriso radiante. Ou devo dizer o casal inovador? Este é um momento inovador. A primeira gravidez humana bem-sucedida com Verdowny. O impacto potencial nas relações entre espécies é nada menos que extraordinário. O Dr. Tax nos alertou sobre isso, especialmente ao observar as posturas protetoras de Henry e Hayley. Todos nós reconhecemos a necessidade de lidar com essa situação com o máximo cuidado. O cientista levou um momento para organizar seus pensamentos. O que buscamos? Ele começou. É a oportunidade para uma observação mínima e não invasiva puramente por questões de segurança médica. É claro. Hayley deu um passo à frente, sua voz firme, mas diplomática, pronta para participar da conversa. Entendemos a importância científica de nossas circunstâncias, mas acreditamos firmemente que nosso filho não deve ser tratado como um sujeito de pesquisa. Aceitaremos apenas cuidados médicos padrão. Mas os dados poderiam beneficiar outros casais humanos. Verdowny. Dr. Wren argumentou apaixonadamente. Então eles podem compartilhar seus próprios dados. Henry afirmou com convicção. Nossa família não é uma descoberta científica. Somos apenas pessoas. As feições cristalinas do comandante Tax mudaram, revelando o que eles haviam aprendido a entender como aprovação. Bem dito, doutor. Acredito que temos nossa resposta, respondeu Tax, com um toque de satisfação na voz. Agora, se me permitem, preciso discutir algumas questões logísticas com meus oficiais. Enquanto os cientistas se afastavam, Tax se virou para sua equipe, um brilho de diversão dançando em seus olhos. Suponho que os parabéns sejam necessários. No entanto, isso traz alguns desafios intrigantes quando se trata de atribuições de dever. Apenas 3 meses após a gravidez de Hayley, a baía de manutenção da estação se tornou o cenário de uma cena incomum. Henry observou com espanto enquanto sua amiga levantava sem esforço uma montagem de núcleo quântico, uma tarefa que normalmente exigia a força de 2 engenheiros. Ela notou a expressão de surpresa dele e explicou. É força aprimorada. Aparentemente, é um efeito colateral de carregar uma criança híbrida. Meu corpo está se ajustando para acomodar a mistura única de genética dentro de mim. E, por favor, me lembre de nunca mais debater arranjos de móveis. Henry brincou, ganhando um olhar brincalhão meu. Desde que descobrimos sobre a gravidez, nosso relacionamento se transformou de maneiras que nunca antecipamos. As novas habilidades de Hayley inspiraram algumas mudanças criativas em sua rotina de trabalho, aprofundando seu vínculo emocional de maneiras que nenhum dos dois jamais havia imaginado ser possível. Sabe, ela disse, colocando a montagem com uma ternura inesperada. Aqui é onde tudo começou. Bem nesta mesa, Henry se posicionou atrás dela, envolvendo-a com os braços em volta da cintura e descansando as mãos suavemente em seu abdômen, levemente arredondado. Quando você me deu aquele ultimato, eu simplesmente não consegui dizer não. Quando finalmente me cansei de ver você fingir ignorância sobre a minha presença, ela disse, recostando-se contra ele. Tenho que admitir, nunca imaginei que acabaríamos nesta situação. Com um toque de incerteza, ele perguntou, apenas meio brincando, se ela estava tendo dúvidas. Ela se virou em seus braços, seus olhos prateados brilhando com aquela intensidade familiar. Nunca, ela disse, embora pensamentos de usar esta mesa para algo mais atraente do que a manutenção de equipamentos dançassem em sua mente. Estamos de serviço, ele a lembrou, mesmo enquanto sua determinação começava a vacilar sob o calor de seu olhar. Na verdade, não estamos. A voz do comandante Tax ecoou na porta, fazendo-o se afastar rapidamente. Seu turno terminou há 10 minutos, mas eu apreciaria se vocês pudessem manter tais atividades em seus aposentos. Os dois se endireitaram, tentando transmitir uma aparência de profissionalismo, apesar de sua posição bastante comprometedora. Com um gesto casual da mão,
Tax dispensou a formalidade deles. Tenho algumas notícias para compartilhar, ele começou. O Conselho Galáctico concluiu sua revisão de nossos relatórios sobre os efeitos do cristal na compatibilidade entre humanos e Rodani. Uma nova estação de pesquisa está sendo montada em RX-792 e eles querem que você assuma a liderança. Henry e Hayla trocaram olhares surpresos. Senhor, Henry perguntou, sua curiosidade despertada, o que isso implica? Tax continuou. Você terá total autonomia. Não haverá supervisão científica ou interferência política. Apenas a chance de ajudar outros casais como vocês, enquanto garante a segurança desta instalação vital. Quando começaremos? Hayla perguntou, sua mão descansando instintivamente em seu abdômen. Após o parto, queremos garantir que você receba o suporte médico adequado para a sua situação única. As feições cristalinas de Tax se transformaram sutilmente, revelando o que eles haviam aprendido a entender como um sorriso. Pense nisso como uma promoção e um sincero agradecimento por demonstrar que algumas barreiras estão destinadas a serem ultrapassadas. Depois que Tax saiu, Henry se virou para Hayla e perguntou, o que você acha? Ela hesitou por um momento antes de responder. Acredito que está perfeito. Nossa filha deve crescer cercada pelos próprios cristais que tornaram sua existência possível, ajudando outros casais a descobrir a mesma alegria que encontramos. Ela sorriu, sentindo um senso de propósito. Parece certo, ela disse. Como o destino, ele provocou de forma brincalhona. Não. Ela o corrigiu com uma risada suave. É mais como escolha. Cada passo que nos trouxe até este momento foi uma escolha. Foi minha decisão te desafiar naquela noite, sua decisão aceitar, e nossa escolha mútua de confiar nos sentimentos que despertaram dentro de nós. Apesar de todas as razões que poderíamos ter para nos afastar, Henry a puxou para perto, cativado pela forma como se encaixavam perfeitamente. Falando em escolhas, talvez devêssemos levar essa conversa para um lugar um pouco mais privado. Por que, Tenente Riddler? Ela murmurou, seus dedos traçando delicadamente padrões pelo peito dele. Você está insinuando que deveríamos nos entregar a algum comportamento inadequado? Estou propondo, ele sussurrou, plantando beijos suaves ao longo do pescoço dela, que celebremos nosso futuro de uma maneira que preste homenagem ao nosso passado. E como exatamente você imagina isso? Ela perguntou intrigada. Com um sorriso brincalhão, ele respondeu. Eu me lembro de alguém mencionar que esta é sua última chance, humano. Faça isso agora ou nunca. Ela disse com uma risada, sua voz transbordando de alegria e promessa. E se eu me lembro corretamente, você fez uma excelente escolha. A melhor escolha. Ele respondeu, guiando-a em direção aos seus aposentos. Mas eu acredito que o universo também teve um papel nisso. Aqueles cristais que nos uniram. Eles não acenderam nosso amor. Ela o lembrou. Em vez disso, iluminaram o que já estava dentro de nós. Cada toque, cada beijo, cada momento efêmero. Esses eram a verdadeira essência da nossa conexão. Era tudo nós. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados em sua cama, ela traçou suavemente a linha de sua mandíbula com o dedo. Eu consigo sentir o bebê se movendo. Ela sussurrou. Eles são fortes como o pai. Henry sorriu e colocou a mão sobre a dela em sua barriga. E linda como a mãe. Ele acrescentou suavemente. Eles estão prestes a mudar tudo. Ela refletiu, seus pensamentos girando com possibilidades. Os primeiros de seu tipo, uma ponte entre nossos povos. Ele respondeu suavemente. Eles já mudaram tudo, assim como você mudou tudo para mim naquela noite no depósito de manutenção. Ela sorriu, seus olhos prateados brilhando com uma mistura de amor e travessura. Quer saber um segredo? Ela perguntou, sua voz brincalhona. Eu estava apavorada que você dissesse não. Ele riu suavemente. Impossível, ele respondeu. Algumas escolhas são simplesmente inevitáveis, mesmo que não percebamos isso no momento. Era como escolher amar um humano teimoso, muito parecido com a decisão de abraçar um Verdani exigente. Ele a puxou para mais perto.
sua conexão se aprofundando à medida que o ciclo noturno da estação começava, envolvendo seus aposentos em um suave brilho ambiente. Henry refletiu sobre sua jornada, traçando o caminho desde aquele desafio ousado inicial até seus papéis iminentes na nova estação de pesquisa. Cada passo que deram os trouxe até este momento, um futuro que nenhum deles havia imaginado, mas que ambos aceitaram de bom grado. "O que você está pensando?" Ela perguntou, percebendo seu semblante pensativo. "Estou apenas refletindo sobre o quanto sou grato pelo ultimato que você me deu." Ele respondeu sinceramente. "É incrível como um único momento de coragem transformou nossas vidas." Ela sorriu, aquela expressão feroz e bonita da qual ele havia se apaixonado. "Talvez devêssemos honrar esse momento da maneira certa," ele sugeriu, já estendendo a mão para ela. Os olhos dela brilhavam com promessas enquanto ela confirmava seu desejo não expresso. Afinal, algumas oportunidades são preciosas demais para deixar escapar.